Bem-vindos ao podcast da Economia do Bem-Estar. É um espaço novo que começa hoje a emitir semanalmente. A ideia deste podcast é vamos descobrir o que é que vamos fazer. Temos uma ideia geral, queremos criar um espaço de partilha, um espaço de comunidade para toda. Há muita gente que trabalha nesta área da economia do bem-estar, mas ainda vamos descobrir qual é o tom certo para isto e vamos fazer o nosso caminho, vamos descobrir o caminho caminhando. Como é que dizia o poeta? Agora não me lembro, não me vou perder. Queria dar as boas-vindas ao Álvaro Siderais, ao Henrique Lopes e ao Zé Maia Pereira, por esta ordem só porque o meu ecrã está organizado assim, não sei porquê. Obrigado por colaborarem nesta iniciativa. O Álvaro portanto, é o CEO da Álvaro Siderais GPI. Como ele diz, tem-se divertido muito nos últimos anos com estudos na área da felicidade organizacional, da liderança para o bem-estar. É mestre em Geografia, é pós-graduado em Empreendedorismo e nós conhecemos já há algum tempo, na altura, na Universidade de Lusíada. O Henrique Lopes, eu tentei resumir o currículo, mas é impossível, demasiadas coisas, vou só tentar focar em três aspectos e sei que vou deixar de fora o mais importante, que é sempre assim, mas pronto, é consultor da Unesco e da Organização Mundial de Saúde, tem feito toda uma carreira ligada, por um lado, à educação, por outro lado, à saúde pública. Uma coisinha, se me permite a Força. intrusão, não é consultor, é perito. Os consultores ganham, os peritos não. Isso é uma diferença fundamental, realmente. Fundamental. Isso faz toda a diferença. Obrigado. O Henrique é doutor em Gestão pela Universidade de Évora. Tem muitos anos de ensino público em Portugal, nomeadamente na Universidade Católica, no ISEC, e vamos conhecê-lo com o tempo nos futuros episódios. Depois temos, perdão, desculpem, o Alberto Pereira, que também vamos conhecer com o tempo, que, em primeiro lugar, primeira qualidade está em Almeirim, que é um sítio ótimo. É doutorado em Gestão pela Universidade de Lusíada, tal como eu, temos isso em comum. É professor no ensino superior também há muitos anos, é rotário, faz parte do Hot Clube Portugal, do Grêmio Literário, tudo coisas que o recomendam como pessoa para nos tirar do sossego. E por isso mesmo vai desenvolver esta rúbrica que chamou Desassossegos, e que é um título ótimo porque não sabemos o que é que dali vem, e portanto veremos com o tempo o que é que dali será mais adequado. Perdão. E falta apresentar... Falta apresentar-te a ti. Pois. Que, como caso não saibam, é professor desde os anos 80 no ensino superior. Atualmente está no Politécnico de Santarém, portanto, este rapazinho chamado Fernando Gaspar. Tem publicações nas áreas de Entrepreneurial Ecosystem, Open Innovation Strategies, Entrepreneurial Intentions, enfim, coisas interessantes, e conspiração, teorias da conspiração. Sendo também doutor portanto, em Gestão na Universidade de Lusíada de Lisboa, e o presidente da Associação Promotora da Rede Dinâmica 21, a Predin, que promove projetos de inovação e de empreendimento, de empreendedorismo, em Portugal, através de programas como o Interreg, Erasmus, Horizonte Europa. Uma coisa muito interessante, uma rede muito interessante de aprendizagem e de partilha de conhecimento e de inovação. Portanto, temos aqui um conjunto de leitos, não é? Um conjunto de gente que não é capaz de estar quieta. Que não arranja nada melhor para fazer ao sábado de manhã do que trabalhar, não é? Percebo o teu ponto, sim. Mas aquilo que nos reúne aqui é um bocado esta ideia de que há muita coisa que é feita em Portugal, e não só, mas sobretudo em Portugal,
e que podia ser útil se fosse discutida, que há muitas ideias públicas e notórias que estão basicamente erradas sobre estes temas do bem-estar e que, como vamos ver, é muito mais do que a saúde. Esse é seguramente um dos nossos temas. E eu queria-vos pedir, Henrique, já tens uma ideia do que é que vais fazer nesta rúbrica A Cidadania para a Saúde? Bem, a ideia principal é tentar trazer à discussão aquilo que, na minha opinião, tem falhado ao país, que é discutir o que se faz cá a uma escala europeia. Nós temos uma visão, por vezes, muito fechada sobre nós próprios, e acho que é importante partilhar um bocadinho o que é que se faz noutros países, comparar o que cá temos, porque às vezes há coisas que nós criticamos muito cá, que até estão bastante bem face ao conjunto internacional, e há coisas que nós estamos desvanecidos connosco próprio e não passam de mentiras piedosas. E, portanto, trazer um bocadinho dessa experiência internacional, colocar alguns temas em discussão que infelizmente não encontro na imprensa generalista, mainstream, talvez seja uma possibilidade de dar um contributo a esta matéria. Ok, obrigado, Henrique. E, José Pereira, o que é que te estás a pensar fazer para nos desassossegar? Olá a todos, bom dia, antes de mais. Estou a pensar isso mesmo, desassossegar. Não tenho um guião específico. Vou trabalhando com base em buzzwords, ou seja, cada dia vou pegar numa palavra. A palavra de hoje chama-se luz. E à conta dessa palavra vou cruzar um bocado o que são sentimentos, o que são emoções, o que são realidades, o que são observações, no sentido de ver de que forma é que toda essa amálgama de situações impacta no nosso bem-estar. Concordo perfeitamente convosco quando dizem que o bem-estar não se limita ao bem-estar físico. Cada vez mais nós temos um bem-estar emocional, um bem-estar psicológico, e, portanto, só para levantar um bocadinho o véu, 2 anos de Covid na televisão, 1 ano de guerra na Ucrânia na televisão, casinhos, casolas e casetas na televisão, e agora digam-me lá como é que está a saúde mental dos portugueses. E já falamos. Ok, muito obrigado. Fernando, tu não devias ter metido nesta brincadeira connosco, mas pronto, mas tudo bem. Ok, não devia ter metido nesta brincadeira, é um bom tema. Porquê é que eu meti nesta brincadeira? Porquê é que vos procurei desassossegar para se meterem comigo nesta brincadeira? Porque isto é importante, porque estamos a falar do bem-estar, da qualidade de vida, e não apenas da longevidade das pessoas. Portugal tem... Sabemos que tem uma esperança média de vida das mais altas do mundo, que subiu dramaticamente. Não sei se é uma longevidade... Eu não acho que tenha sido dramaticamente. Tem que? Desculpa, não percebi. Eu não acho que tenha sido dramaticamente. Depende do significado da palavra, que talvez eu não tenha escolhido bem realmente. Falta saber depois quantos desses anos é que são anos de vida saudável. Exatamente. E nós perdemos muito, realmente, em termos de anos de vida, nos últimos, digamos, do 25 de Abril para cá, a curva altera-se de uma forma fantástica, mas nunca se conseguiu alterar verdadeiramente o número de anos de vida saudável, que é uma outra história. É outra história que vamos seguramente... Exatamente, e vai-se ligar com um aspecto muito importante, que é, por exemplo, a íntima ligação que há entre o grau de escolaridade médio da população e o número de anos de vida saudável que essa população consegue ter. E, portanto, a escolaridade vai ser um aspecto fundamental da saúde, que às vezes não aparece ligada diretamente a ela. Exatamente. Eu penso que por estas palavras ele já percebe... Desculpa? Desculpa, interrompi-te. Eu estou a dizer, especialmente se tivermos a falar por estas palavras. das mulheres.
onde isso ainda é mais íntima essa ligação entre a escolaridade que tem e o número de anos de vida saudável que tem. E mesmo a esperança de vida, aí menos o efeito, mas em particular no número de anos de vida saudável, a diferença é brutal. Quando falamos em qualidade de vida, em esperança de vida, etc., se calhar temos que começar por falar qual é a escolaridade que a população tem. E nós temos fragilidades. Há que não esquecer que nós somos o 52º dos 53 países da Europa em escolaridade. Ainda hoje. Ainda hoje. E educação e saúde estão intimamente ligados, ou seja, os resultados em saúde têm muito a ver com a forma como nós olhamos para tudo isto, como aprendemos. A saúde, de alguma forma, é a expressão da educação. Exatamente. É uma das formas de expressão da educação e do desenvolvimento. E, portanto, se a base educacional não está lá, bem podemos meter dinheiro na fogueira, e os resultados possivelmente não vão aparecer, ou pelo menos não aparecerão com o potencial que eles têm. Como esperamos. Deixem-me retomar a questão para dizer aos nossos espectadores que esta pequena discussão já lhes deve dar uma ideia de que nos episódios futuros vamos, para falar de bem-estar, falar de tudo, no fundo. De educação, de guerra, de corrupção, de 30 por uma linha, até, eventualmente, até de política, imaginem só. Que raio de ideias. Sim, porque também temos de falar de mal-estar. Se falas de bem-estar... Atenção. Eu aí gostava de dizer uma coisa. Eu acho que nós temos uma ideia muito errada de política. De? Política. Nós indexamos a política à intervenção dos partidos. Eu, no meu entender, a política é a vida de todos os dias. O que nós fazemos é política. O nosso problema, Portugal, Europa, mundo ocidental, mundo em geral, é que nós temos a agenda política das sociedades indexada à agenda política dos partidos que dominam essas sociedades. E, portanto, não há espaço, ou cada vez há menos espaço, para a intervenção cívica, a intervenção despudorada dos interesses político-partidários subjacentes à ação. E, portanto, muitas vezes aqueles que devem ser os destinatários das medidas são depreciados em função daquilo que são os interesses. Então estamos a fazer este podcast, é fazer política. Eu acho que é. Sinceramente, eu acho que é. Também acho, é crucial. E é preciso recredibilizar a política a este nível. Eu, por exemplo, passo embora a publicidade, faço parte da SEDES, tem coisas boas, tem coisas más. Agora, uma coisa é certa, aquilo que é importante para mim é tirar o monopólio da agenda política aos partidos políticos. Exatamente. Haver associações na sociedade civil que tenham capacidade de intervir junto dos decisores. Isso é o que eu acho que é. Eu também faço parte da SEDES e, portanto, se estamos de acordo que este é um ato político que estamos a fazer, deixem-me dizer-vos que há uma outra razão para valer a pena fazer este podcast que ainda não referimos, que é a enorme quantidade de dinheiro que se gasta anualmente na economia do bem-estar. É por isso que o podcast tem este título. E eu, a esse propósito, se me dão licença, hoje é a minha vez de trabalhar. Uma palavra, não se gasta, investe-se. Diz, enquanto eu procuro os cheios. Não se gasta, investe-se. E agora depende. Será? Já tenho algumas coisas. Exatamente. Pois é. Posso só dizer mais uma coisa? Isto é fogo. É assim. Já me estás a calar ou posso falar? Não, pode, continua, okay. Estou a ver. Abre o fecheiro, aproveita agora. Eu acho uma coisa estranhíssima, e o Henrique, por favor, corrija-me se eu estiver errado. É que desde 1 de julho de 2022, ao que eu sei, a grande maioria dos atos médicos no Serviço Nacional de Saúde são gratuitos. Isto nunca foi publicitado em lado nenhum. Nunca saiu em jornais, nunca saiu em revistas, nunca foi falado na televisão, nunca foi falado nas...
Mas há uma razão muito forte para isso. Eu sei. Fiz Diga. parte da equipa que escreveu o livro da avaliação dos 30 anos do SNS, com o Pedro Pinto Barros e o Jorge Sim. Simões, aqui há Sim. uma década, um bocadinho mais de uma década. E na altura fizemos a avaliação com inquéritos representativos da população. Fiz eu com o Pedro Magalhães essa parte desse capítulo. E o que se verificou é que os portugueses são dos povos da Europa que menos valorizam o seu Serviço Nacional de Saúde. Ora bem. Ou seja, para um mesmo desempenho, quando nós vamos comparar-nos nas percepções dos serviços, entre aquilo que os serviços fazem objetivamente e aquilo que os portugueses reconhecem, o reconhecimento é sempre subjetivo, entre aquilo que os portugueses reconhecem, há uma diferença muito grande que, por exemplo, nos separa estruturalmente aqui dos espanhóis. Porque eles valorizam. Eles valorizam muito mais. Aliás, nós somos, dos países que encontramos com trabalhos similares, somos os que valorizamos menos, não é? E onde, por exemplo, acontece uma coisa estranhíssima, em que quem mais valoriza o Serviço Nacional de Saúde são os doentes internados, em particular nos IPOs. Ora bem. Ou seja, quando as pessoas são confrontadas em situações de risco de morte, como sabemos, infelizmente, o risco associado ao cancro é uma realidade diária nos grandes hospitais oncológicos, nesses hospitais, o grau de satisfação e de reconhecimento da qualidade é enorme. E estou enorme, acima de 90%. Quem é que não reconhece qualidade ao Serviço Nacional de Saúde? Quem está saudável. Ou quem não recorre frequentemente ou em situações gravosas aos cuidados de saúde. E, portanto, isso é uma questão cultural. Compreendo isso perfeitamente. Eu que estou vivo graças ao Serviço Nacional de Saúde, que devo a vida ao Serviço Nacional de Saúde, valorizo muito o trabalho que eles fazem e às vezes também aquilo que não fazem. Nós temos de falar sobre este tema daqui a dias, por acaso é uma vamos ter que ter um episódio só sobre isso. Exatamente, até porque isto cruza com outra questão que eu depois te iria colocar também, Henrique, que é qual é a importância da comunicação, mas fica para outra altura. Sim, mas é toda. Vocês lembram-se que não podemos discutir tudo hoje, gente. A grande falha da pandemia foi a comunicação. Eu acho que sim, que foi a grande falha, mas era possível comunicar melhor. E eu fui buscar este tema porque isto tem uma importância imensa no nosso mal-estar barra falta de saúde mental. Não, eu dou só, a gravidade é tão grande que eu dou só um exemplo. O primeiro alerta, e posso partilhar convosco se quiserem, o primeiro alerta para o Covid, ainda não se chamava assim, SARS-CoV-2, é de outubro de 2007. E simplesmente a informação não correu. E de repente, e o artigo que alerta diz exatamente: na zona central da China, provavelmente em Wuhan, fruto do contacto dos humanos com espécies que começaram a ser consumidas para a alimentação, designadamente os morcegos e os pangolins, há uma porta aberta à CE2, através da qual os coronavírus podem passar. Deixe-me só meter aqui puxar a brasa à minha sardinha, só muito rapidamente, mas vamos discutir isso agora. Mas é mais fácil não ouvir isso que o Henrique muito corretamente acaba de dizer e dizer que é o vírus chinês e transformar a questão do Covid numa questão de guerra híbrida e de desinformação. Portanto, Álvaro, essas questões são muito mais fundas. Aliás, possibilidade de paz na guerra da Ucrânia e todo o circo de desinformação que quer de um lado, quer do outro, como é óbvio, existe. Faz parte. Aliás, pensa-se que quem esteja por detrás das teorias da conspiração sejam serviços secretos. Não é um óbvio, com certeza. Ok, falaremos sobre teorias da conspiração outro dia, prometo trazer-vos dados sobre Portugal, sobre as teorias da conspiração em Portugal, de estudos que pude fazer, mas só por esta pequena amostra dá para perceber que, ponto 1, a gente não discute tudo hoje, é impossível. Estamos a levantar temas, ok, é bom que assim se faça. Vamos procurar convidados para discutir, que tragam estudos, trabalhos sobre cada um destes temas para discutirmos em episódios futuros.
E por outro lado, dá também para desta pequena discussão perceber, mais uma vez, que isto chega a tudo. Vocês já neste bocadinho falaram da China, da Ucrânia, de vírus, de serviços secretos. Isto é a economia de bem-estar. Pois, e tem tudo a ver, efetivamente. Claro. Tem tudo a ver. Todos nós somos clientes da saúde. Olha, Deve ser vamos o dizer único agora, ministério. e agora vamos ser simpáticos e deixar que o Fernando nos traga o que se vai falar. Exato. É que eu já consegui abrir o fecheiro, não sei se repararam. Já vi. Demorou, mas consegui. Então, só para vos enquadrar sobre a importância económica da economia de bem-estar. Isto são indústrias que, esta é uma definição como outra qualquer, que é insuficiente seguramente, mas procura incorporar as atividades que permitem aos consumidores melhorar o seu estilo de vida, ter um estilo de vida saudável e incorporar esse estilo de vida e aquilo que se chamou, o convencionou chamar o wellness, nas suas vidas correntes, no seu dia-a-dia. Ora, isto está organizado, para nos entendermos, em setores. Aqui estão em inglês, pois já passaremos a português, mas reparem, são 11 setores diferentes que vão desde o bem-estar no local de trabalho ao real estate, ao imobiliário, aos spas, ao turismo, enfim, isto envolve, como eu dizia, quase tudo. Em 2020, deixem-me só acrescentar que, tal como em episódios futuros, os links para estes estudos, as referências que vamos aqui utilizar, depois ficam disponíveis nos comentários nas plataformas onde publicarmos. Portanto, isto são números do Global Wellness Institute, que depois podem, quem tiver interesse, ver mais em detalhe. E reparem, só pelo tamanho das bolinhas, estão a ver, por exemplo, a importância que o bem-estar no local de trabalho tem nisto tudo. É ali uma das bolinhas mais pequeninas. Parece que a malta não dá importância a isso, e no entanto é lá que passamos grande parte do nosso tempo de vida acordados, vamos dizer assim. Pelo contrário, gasta-se muitíssimo, mas muitíssimo mais dinheiro. Então estamos a falar de 49 bilhões para 955 bilhões em beleza e cuidados pessoais. A atividade física Eu já é uma indústria que há muito importante. as dúvidas da boa despesa. Não percebi, desculpa. Aqui nestas bolas, há algumas bolas, que até que ponto é que elas são verdadeiramente investimentos ou são a expressão, a estigmatização das pessoas precisarem de fazer investimentos para não serem socialmente excluídos. Para ser, exatamente, que depois tem tudo a ver também com o mental wellness, com o bem-estar mental das pessoas. São aceitos ou não são aceitos pela sociedade, pelos pares, enfim. Mas eu vou-lhes apresentar isto de outra forma. Exatamente. Exatamente. E por aqui vem que há uma grande disparidade entre os dois principais setores, a alimentação saudável e a beleza e cuidados pessoais, por um lado, e os mais pequenos, como as termas, que foram grandes no passado e que hoje em dia têm um peso... Não, elas são muito grandes, não são cá. O Japão é o país do mundo que mais promove as termas. Aqui na Europa é a Alemanha. Nós em Portugal é que nós estamos na indigência, não é? Tem as coisas nós temos 185 locais com potencial termal no país, dos quais, creio que seria exagero dizer que os dedos da mão se contam as termas, são mais do que isso, obviamente. Mas, face ao nosso potencial turístico, está quase tudo por fazer, com uma diferença em relação aos outros investimentos que tanto se enche a boca dos PRRs e etc. Que é, as termas existem onde elas nascem. Como elas acontecem muitas vezes no interior, são formas nobres de dinamização dos tecidos económicos de interior, que estão completamente ao abandono. Exatamente. Eu lembro que ofereci, não foi vendido, foi oferecido, um business case a um conjunto de senhores deputados em 2011 para dinamização económica, que acharam o máximo. Vamos contactá-lo, porque isto é essencial pôr esta área do bem-estar a andar. Estamos em 2023, acho que já não são deputados, e ainda aguardo a dita segunda reunião. Portanto, nós estamos aqui numa indigência de um setor que poderia gerar milhares de postos de trabalho, riqueza no interior.
E é claro que vamos ter que falar sobre turismo. É um programa só sobre isso. É um programa sobre isto, porque o turismo do bem-estar, que é muito importante hoje em dia no Sudeste Asiático, por exemplo, em Portugal também tem valores indigentes, não aparecemos nos tops de todo, enquanto que, por outro lado, a indústria do turismo em Portugal tem um peso que todos conhecemos, não é? Mas enfim, vamos futuramente falar sobre isso. Como parece. O nosso peso Só para dar internacional é uma das mentiras piadosas que somos um país turístico. É mesmo aqui na Europa, países muito mais pequenos com muitíssimo mais turismo que Portugal. A Áustria, por exemplo. Portugal tem uma percentagem do PIB resultante do turismo superior a quase todos os países, assim de cabeça, exceto a Grécia. Assim agora, mas não em termos do volume de negócio potencial. Temos montes de países por essa Europa, sem praia, sem sol, sem Exato. um conjunto de coisas que conseguem depois realizar muito mais dormidas, muito mais emprego, muito mais valor de negócio. Mesmo países mais pequenos, como a Croácia, por exemplo, sim, em que o turismo está extraordinariamente mais marcado do que cá. Portanto, por aí se confirma o interesse de fazermos um programa só sobre o turismo, sem dúvida. E sobre o termalismo, acho que é algo que está a definhar, sim. E que podemos, no limite dos limites, dinamizar mais de uma centena de pequenos empreendimentos no interior. E podes-me dizer, ok, umas termas se calhar geram 20 ou 30 postos de trabalho. Ok, mas 20 ou 30 postos de trabalho numa freguesia do interior é uma parte significativa do emprego. E a seguir a isso vem mais o restaurante, vem mais o alojamento, vem mais não sei o quê. E estamos a falar se calhar de uma centena de postos de trabalho. E uma centena de postos de trabalho, num concelho de interior, é a diferença da estrutura económica da zona. Exatamente. Eu costumo dar sempre o exemplo de Cabeça de Vide. Ali em fronteira. Exatamente. É uma cidade, exatamente, perto, uma cidade não, é uma vila, era uma pequena aldeia, 1000 e poucos habitantes. Existem por causa das termas e têm um potencial imenso de desenvolvimento e de atração, inclusive hoje, com estas abordagens das novas tecnologias e por aí fora, um potencial de atração verdadeiramente excepcional. E quando deixa de se investir, dou-te o caso de uma freguesia perto, que é Povo e Meadas, no concelho de Misa, que tinha as termas da Fadagosa, sim, o fundamento das termas levou ao fecho da escola primária, levou ao fecho, naturalmente, das termas e dos alojamentos que lá existiam e, basicamente, à implosão económica da própria freguesia. Exatamente. O peso é grande, tanto no bom sentido como no mau. E este processo no fundo, de desertificação do interior corresponde a uma criação de mal-estar impressionante numa quantidade imensa de pessoas durante todo este período, que é um problema que nós temos, no fundo, em Portugal, neste momento, em muitos contextos territoriais. Mas, sigamos. Deixem-me continuar, então. Eu tentei contextualizar estes valores, porque são muitos zeros, não me dizem grande coisa, por isso procurei comparar, para efeitos de contexto, para percebermos se isso é muito ou pouco, o valor da economia de bem-estar comparado com o PIB Tuga, português, obviamente muito maior, mas mesmo comparado com o PIB da maior economia do mundo, não deixa de ser significativo, e estamos a falar para aí de 20%. Portanto, continua a ser, mesmo em termos relativos, um setor da economia cada vez mais importante, ao qual vale a pena dar atenção. Depois fiz esta comparação por setores, por regiões económicas. Não tenho dados por país, por isso procurei fazer esta comparação por regiões económicas, continentes quase. E reparem como a Ásia-Pacífico é o mercado maior, logo seguido da América do Norte, claro, e depois a Europa. E pronto, os países ricos, sem grande surpresa, os países ricos aqui representados são a esmagadora maior parte, esmagadoramente maior parte, como é que se diz isto? São longe a maior parte da economia de bem-estar. Os países africanos, do Médio Oriente e mesmo da América Latina,
representam valores muito mais baixos. Na Somália, seguramente, comer é capaz de ser mais urgente Mais Claro, do que a que beleza. pensar em mindfulness. Sem dúvida. Exatamente. Portanto, Mas mesmo comparando, impõe-se sempre, não é? se compararmos estes valores per capita, porque deixem-me voltar atrás, também é verdade que estes continentes têm populações muito diferentes, ok? E vão ver que na Ásia Pacífico, afinal, eles são muitos. Gastam muito dinheiro, mas não é que gastem muito per capita. Afinal, há uma enorme diferença entre o que gasta o americano e o canadiano, cerca de $3.500 por ano, em média, ou o europeu 1.200, mesmo aqui já há uma enorme diferença, praticamente 3 vezes mais, mas depois é incomparavelmente mais do que o chinês, que gasta $360 por ano. Só é muito. O japonês é que vai ter muito, não é? O Japão O é que japonês, o coreano. Brutal. O japonês e o coreano deve ser. Não, a China também já tem um. O Japão, antes de mais, não é? A Coreia do Sul também são quase 50 milhões de pessoas a consumir muito. Taiwan também. Como? E mesmo Taiwan. Desconheço, mas do que eu conheço, não. Talvez. Taiwan é muito pequeno. Japão e Coreia representam depois as grandes metrópoles chinesas, não é? Sim, mas Taiwan está muito próximo do padrão da Coreia. Trouxe este gráfico com evolução que compara nas barras mais escuras o período de 2017-18 e nas barras mais claras o período de 2019-20, para vos dizer que isto é muito sensível às crises. Chegou a pandemia e de repente mudou radicalmente. Se repararem, estava a crescer na América a 8%, de repente passou a crescer 13%. Elasticidades. Uma enorme elasticidade. Quando as coisas apertam, a primeira coisa a largar, pelos vistos, é a dieta ou o creme. O creme de beleza. Enfim. Volta a ser uma questão entre ir de férias e pagar a renda, não há grande opção. Dizia o outro: o povo que não tem pau não lhe fala em revolução. Agora, olhando para a Europa, só para a Europa, por um lado, vemos que a economia do bem-estar representa qualquer coisa como 5% do PIB da Europa, o que é obviamente significativo, e que sem grande surpresa, os mercados maiores são aqueles que têm mais gente e mais riqueza. A Alemanha, Reino Unido, França, enfim, sem surpresa aqui, nada que não fosse espetáculo. A Rússia. E a Rússia, considerando a Rússia a Europa, o que cada vez mais vai ser discutido nos próximos tempos, imagino eu. Teremos tempo de discutir isso noutro episódio. Setores, dentro daqueles setores que vimos lá atrás, na Europa, continuam a ser os mesmos setores a dominar a forma como os europeus gastam dinheiro no bem-estar, mas com uma diferença menor do que acontece no global. Ou seja, apesar de tudo, os europeus gastam mais em spas e fontes termas do que em média. Agora, chamamos a atenção para outra coisa, é que o workplace continua a ser, o bem-estar no local de trabalho continua a ser completamente mínimo. Olhando agora para Portugal, para terminar, em Portugal a economia do bem-estar representa 13,8 mil milhões de dólares, os números estão todos em dólares, para serem comparáveis. Portanto, somos o 39º país do mundo que mais gasta em economia do bem-estar, apesar de sermos o 47º país com mais rendimento, com um PIB maior. O per capita não é muito diferente. Mas provavelmente, se descontares o que os turistas cá gastam, vai amenizar um bocadinho essa diferença. Não temos aí números para fazer essa comparação. Mas depois termino aqui com o World Happiness Index, ou seja, nós somos o 36º país do mundo que mais gasta per capita em bem-estar, somos o 41º com mais rendimento per capita, mas somos o 20º mais feliz.
Isto não é bom, porque há 19 que são mais felizes. Não é mau, porque há 130 que são menos. Ao Não é uma contrário, questão não é de bom ou bom. mau. Acho que é mesmo o que interessa é perceber como é que podemos Eu gastar tenho melhor. muitas dúvidas sobre as ferramentas que medem isto. Eu não sei se não é, a ferramenta não está torta. Tenho Pois, que recordar que o país mais feliz do mundo é o que tem a maior taxa de suicídio. Finlândia, né? Finlândia. Portanto, quando quem se suicida mais apresenta a maior felicidade. Mas não esqueças que o índice é uma média. Sim, sim, sim. A questão tem a ver com a própria definição do conceito de felicidade e das ferramentas que o medem. Eu acho que, primeiro, Exatamente. a própria definição de felicidade é muito cultural, não é? E, por outro lado, as ferramentas que medem, eu diria que, do ponto de vista estritamente psicométrico, estão entre o mau e o catastrófico. Portanto, eu leio isto sempre com umas Completamente de dúvidas acordo. muito grandes. Também Duas concordo. coisas. Tenho Primeiro, em estudado relação às bastante ferramentas esta são más, pergunta. mas são sempre as mesmas. E já há mais de 10 anos que são usadas. Mas são Portanto, culturalmente orientadas. Exatamente. permitem-nos analisar a evolução mais do que a medida em si. Porque Deixa-me dar-te um exemplo Diz. muito básico. A expressão corporal. Nós aqui começamos a ter problemas gravíssimos de expressão corporal dos miúdos porque não se mexem, estão a jogar nos videojogos, com as consoles, etc. Estão altamente destros do ponto de vista dos polegares, mas cada dia têm mais dificuldade de expressão corporal. Chegas à África, em que passam todas as dificuldades do mundo, e tens que procurar muito para encontrar um miúdo com má expressão corporal. E se nós passarmos isto, por exemplo, para a dança, vê o que é que, agora que se está a passar esta semana, o Carnaval do Brasil, o que é, como é que a dança, como é que a música sai do corpo das pessoas. Há uma fruição que não é intelectual, é uma fruição muito física, e tenta ver o que é que foi a Theresa May quando tentou dançar em África. Há um famoso vídeo da senhora. Esse exemplo não vale, pá. Ficou gravado. A Theresa May não é exemplo para nada. Eu acho que já não vou dormir esta noite. Um conjunto de alemães a dançar samba deve ser qualquer coisa parecido com um esparguete a abanar ao vento. E, portanto, a ferramenta mede, ela mede, sem dúvida, e não quer dizer que seja mentirosa naquilo que mede. A questão é a captação do que é que mede. E na medição, na expressão, por exemplo, deixa-me dar-te um outro exemplo muito, muito básico, mas que eu penso que coloca alguns dedos na ferida. Aqui entre nós, quando os pais começam a ficar velhos, é quase um empurra com a barriga quem é que toma conta dos pais e, se possível, mete-se num lar, Exatamente. porque dão muito trabalho e chatices. Chegamos à África e as grandes guerras entre irmãos, a primeira causa de grandes guerras entre irmãos é quem é que leva os pais para casa, porque todos querem levar. Exatamente. Não é? E, portanto, quando se fala em grau de felicidade, eu contraponho o grau de isolamento da família nuclear que nós vivemos aqui na Europa, e pior ainda nos Estados Unidos, em que começas a ter as primeiras cidades que são propriedades de empresas, cidades para velhos, e a estrutura e solidez de uma família pobre africana, do bairro de Lata, eventualmente, mas que é muito mais estruturada, muito mais sólida, muito mais resistente aos problemas do que a nossa família ocidental. E, portanto, essas ferramentas não captam estas coisas tão fundamentais, e eu tenho muita dificuldade em compreender o conceito de felicidade sem o conceito de família, por exemplo, associado. Sem o conceito de estabilidade dentro da família. Sem o conceito de sentido de vida. Exatamente. Não é? Sem o conceito de doença mental. E só agora, por exemplo, estávamos a falar aqui da pandemia, oficialmente registados, para aqueles que não sabem, mais 76 milhões de casos de depressão, mais 47 milhões de casos de ansiedade clínica. Claro. Portanto, estas ferramentas medem o dinheiro associado às atividades geradoras, putativamente, de felicidade. Não medem o Atenção, deixa-me fazer aqui uma distinção. Desculpa, eu estava a falar já demais. Não há problema. Deixa-me fazer aqui uma distinção. Naquilo que eu tenho vindo a trabalhar sobre estes temas, uma coisa é o bem-estar, outra coisa é a felicidade. Isto são ferramentas de medição de condições de bem-estar. Que nós definimos como um grau de associação à felicidade. Exatamente. Que esse bem-estar tem que ver com outras coisas, nomeadamente a nossa questão cultural e o nosso sentido de vida, o nosso propósito de vida.
Sem dúvida, sem dúvida. E estas questões que estás a colocar, que são mesmo cruciais, como, por exemplo, o meu sentido na família, na minha proximidade afetiva, é um elemento essencial que não é medido nestes vários processos. E esta é uma questão que eu também gostava de colocar sempre em cima da mesa nestes debates, que é... Só isto dava outro programa. Isto vai dar outro programa. Que é a diferença entre bem-estar e felicidade. Deixem-me dizer-vos que eu convidei, isso é muito importante. Já fiz o convite, espero que seja aceito, a um especialista que nos vem falar sobre a importância do som e da luz no corpo humano. Como ele costuma dizer, em cada uma dos 6,4 trilhões de células que fazem o corpo humano. Portanto, temos certeza ocasião para discutir a felicidade, o bem-estar nos episódios futuros e os muitos fatores que o influenciam. Eu aqui estou a usar apenas a definição de felicidade mais comum, que eu vejo mais frequentemente na psicologia, em que dizemos que há felicidade física, que depende de uma série de fatores, exercício, dieta, descanso, gestão de stress, por exemplo. Há a felicidade relacional, que muitos dizem que é o principal fator para a pessoa, para o nível de felicidade da pessoa, o ter relações pessoais significativas, satisfatórias, vamos dizer assim, falta uma palavra portuguesa. Há a felicidade intelectual, ser possível aprender permanentemente coisas novas contribui para a felicidade das pessoas. A felicidade espiritual, que leva muitos a procurar religião, ou meditação, ou mindfulness, ou o que for. E há ainda a felicidade emocional. E nada melhor do que termos cá um convidado psicólogo, ou psiquiatra, que nos venha a explicar também, afinal... Eu acerca disso gostava de dizer aqui duas coisas. Eu não sei se me estão a ouvir, se eu tenho o... Estamos. Eu vou-me focar naquilo que é mais a minha praia, ou pelo menos naquilo que eu sinto nisto tudo. Eu não sou especialista em saúde. De qualquer maneira, é assim, relativamente à felicidade relacional, eu vou bater um bocadinho naquilo que trazia preparado para hoje. O meu jogo de palavras em torno da luz é o jogo de palavras que funciona em função dos dois elementos fundamentais da luz, que é o branco e o preto. E desde há muito tempo, desde a doutrina judaica cristã, o branco é bom, o preto é mau. O branco é nascimento, o preto é morte. Agora, o problema é que nós, se quisermos por via da comunicação, se quisermos por via de outra coisa, estamos a tentar polarizar isto e a tentar virar as pessoas umas contra as outras. E, portanto, nesse sentido, aquilo que está a acontecer é que esta felicidade relacional está a ser encurtada, não é? Eu sei, porque trabalhei em marketing e porque planeei marketing, que a forma como eu quero um consumidor é sozinho. Se o consumidor estiver sozinho, faz a compra mais disparatada que eu quiser. Se ele tiver com a mulher olha para o lado e diz assim, pá, para que é que tu precisas disso? E lá se vai a minha campanha de marketing. Eu quero as pessoas isoladas. E quero as pessoas isoladas e quero as pessoas burras. Quero que as pessoas não tenham vontade de aprender. Isto manda para a felicidade intelectual. O conhecimento de per si, a tentativa de investigação nas sociedades atuais, no meu ponto de vista, é desestimulado. Nós não queremos pessoas inteligentes, nós fornecemos toda a informação que eles precisam, tipo McDonald's, é meter na boca e comer. E isso leva ao embrutecimento gradual cada vez mais das sociedades ocidentais, e ao esquecimento daquilo que o Henrique disse muito bem, que são os valores tradicionais e sólidos culturais de outras sociedades, que nós até podíamos utilizar numa perspectiva, utilizando agora um termo de uma forma mais abrangente, ecuménica, ou seja, ir aprender, fazer o benchmarking onde ele está e onde ele pode entrar. Nós preferimos não fazer isso e dizer quem é branco está comigo, quem é preto é o diabo. Está bem? Era só isto. Deixa-me pegar e atrapalhar aqui o Fernando mais um bocadinho. Estavas a tocar numa questão que para mim é a questão crucial sempre nestas brincadeiras, que é a história do aprender continuamente. E provavelmente o elemento mais importante que o nosso cérebro
necessita, ao longo de toda a vida, para se adaptar e controlar tudo o que está à sua volta. E eu diria que é o grande caminho da felicidade, e por isso gosto imenso de um conceito do laborismo sobre a vida. O grande caminho da felicidade é exatamente vivermos para aprender, e um dia voltamos para casa. E, para, no fundo, construir toda uma forma de sentir e ganhar consciência muito interessante. Pronto, é assim que eu penso esta brincadeira. E acho que isto está tudo ligado. Está tudo ligado. E quando nós conseguimos ter... Grande Sérgio. Todo o espaço... Isto anda tudo ligado. Exatamente. E quando nós conseguimos ter o espaço em que podemos ser nós, e por isso é que no centro desta bolinha está o ser genuíno e comemora, e podermos ser nós e comemorar com os outros, então sim, talvez sejamos mais próximos de sensações que nos levam para a percepção de felicidade. Queres continuar com este modelo Perma Plus que te diz tanto, ou queres deixar para outros episódios? Podemos deixar para outros episódios, mas já agora o Henrique e o José também merecem apanhar aqui com um pouco disto. Vamos a isso. Isto é uma abordagem que eu fui juntando ou fui acrescentando um pouco a partir de outras. O modelo PERMA é do professor Seligman, da Psicologia Positiva, e ele basicamente coloca aquelas 5 pétalas de cima. Então aqui uma flor que tem um significado especial, exatamente. As flores crescem, vão se alimentando por si, mas precisam do seu envolvente todo para conseguir crescer. E as pétalas são pétalas diversas, de cores diversas. O que é que o Seligman diz? Uma pessoa feliz, basicamente, dos vários estudos de psicologia positiva que ele fez, uma pessoa feliz tem uma sensação de emoções positivas, festas, alegrias, momentos bons, agradáveis, sente-se enquadrada, engajada na família, na comunidade, tem um conjunto de amizades, relações positivas, tem propósito de vida, sentido de vida, nas pequenas coisas que faz e no seu sentido de vida, mesmo que não esteja consciente, e consegue concretizar as coisas com que sonha. Pronto, e esta ideia é interessante para pensarmos as questões da felicidade, mas depois os australianos olharam para isto e disseram assim, isto pode ser muito agir para trabalhar na área da saúde comunitária e na saúde do indivíduo. E então, vamos lá pensar, talvez pudéssemos agregar a isto, porque a vitalidade de uma pessoa depende de ela dormir bem, ter um bom descanso, ter uma boa nutrição, ter uma atitude positiva e resiliente e ter atividade física. A atividade física é crucial para despoltar um conjunto de produções hormonais dentro do corpo da pessoa. E depois eu peguei nisto e pensei assim, eu seria muito feliz em Portugal e tenho estas condições todas, mas N vezes eu não posso ser e não me posso expressar. E achei imensa piada o Henrique há bocado estar aí a buscar esta questão. Eu não me posso expressar como sou, eu não posso dançar à vontade como sou, não posso cantar, porque vou ser criticado. E os desgraçados que no seio da família, no seio da escola, no seio do trabalho, não podem ser quem são, naturalmente não têm condições de felicidade. Isto é algo muito interessante para nós pensarmos depois em tudo isto que anda à volta da felicidade e do bem-estar. E no outro dia, numa conversa com uma amiga psicóloga, ela dizia-me, e não te esqueças de uma coisa, Álvaro, este genuíno é construído ao longo da vida. Portanto, pensa aí numa flor e eu disse, pois é isso mesmo, é uma flor que tem todo um caule que se vai construindo ao longo da vida, da sua progressão desde o miúdo até ao adulto, e que tem um conjunto de raízes que estão lá por baixo da terra que a alimentam continuamente. E as raízes são cruciais para esta felicidade. Era um bocado o que o Henrique estava a dizer, que em África as nossas raízes são cruciais e nós valorizamos-las. E estas formas de olhar para tudo isto podem ser muito interessantes para nós pensarmos redesenharmos continuamente, em vários processos de aprendizagem, aquilo que é a sociedade que nos faz mais feliz. Agora, como isto é um podcast, deixa-me abandalhar um bocadinho o pensamento. Força. Uma pessoa que esteja sempre feliz é um caso pesado de psiquiatria. É que eu quero dizer. Uma pessoa não pode estar sempre feliz, por exemplo, perante a morte de um familiar próximo. Não pode estar feliz perante as agruras que a vida nos traz, necessariamente, que é endógeno ao processo de vivência. Henrique, deixa-me só interromper, desculpa, Henrique, deixa-me só interromper para dizer isto. Só há 2 tipos de pessoas que não passam por emoções negativas, que não experienciam emoções negativas. Tanto quanto eu pude perceber. 2 tipos de pessoas são os psicopatas e os mortos. Todos os outros têm que passar por esses momentos. Depende da psicopatia, e depende muito da psicopatia.
Mas sim, eu iria talvez um bocadinho mais longe, há alguns tipos de outros problemas, mas não quero entrar nesse detalhe técnico. Agora, a questão é, nós mitificamos na sociedade ocidental que a felicidade é o objetivo da vida. Exatamente. E não é. E não é. E não é. A depressão, desde que não seja clínica, não é má. Exatamente. Faz parte do processo de luto interno que é preciso passar por eles. Exatamente. É. Que é uma forma Concordo. de se centrar. Não é? Porque se estivermos sempre alegres, felizes com tudo, quer dizer que não somos capazes de reagir de uma forma adaptada aos vários estímulos que a vida nos dá. E, portanto, se é verdade que a felicidade e o bem-estar, eu compro muito mais a ideia do bem-estar do que da felicidade. Se é verdade que são coisas putativamente positivas, eu começo a ter dúvidas muito rapidamente. E a pensar, é como aquelas famílias que são perfeitas, que a gente, quando nos apresenta, são todos perfeitos. E eu, quando vejo uma família perfeita, fico logo de pé atrás. Onde é que a coisa falha? O que é que me estão a querer vender que não é verdade? Porque todas as famílias, vamos ser práticos, quem é que não discutiu com a mulher ou com o marido? Quem é que não arralhou com os filhos? Quem é que não foi esparvoado algumas vezes na vida? Não é? Uma pessoa normal, o próprio conceito de normalidade é um conceito de flutuação em torno de uma linha. Não é uma linha reta. Exatamente. É um conceito cíclico, não é? São ciclicidades para a normalidade existir. Terá de haver momentos de baixa e terá de haver momentos, até para nós conseguirmos usufruir do que é bom. Porque se nós fôssemos todos os dias comer a um restaurante chiquérrimo, onde fazia uma comida fenomenal, como é que nós tínhamos a capacidade de distinguir o que era a comida fora do contexto? Portanto, é que nós não podemos olhar para a média, temos que olhar, se calhar, mais para o desvio padrão. A questão da felicidade, para mim, é uma questão de desvio padrão, não é uma questão de média. Porque a pessoa, se tiver, presumo eu, felizmente nunca passei por isso, mas se a pessoa estiver numa Etiópia, numa Somália, num qualquer desses países muito mal e tiver uma refeição decente, se calhar isso é motivo de grande felicidade. Claro. Nesse momento. E em termos hormonais, isso, ou seja, em termos de produção de sinapses e do corpo todo, isso é de facto, pronto, um momento daquilo que nós chamamos de felicidade. Em contrapartida, quando nós vemos, por exemplo, os filhos de família das grandes fortunas, a taxa de disrupção familiar das grandes fortunas é absolutamente esmagadora. Por exemplo, há estudos sobre as pessoas que ganham grandes prémios em jogo a dinheiro. Não quero particularizar que seja o Euromilhões, mas de uma forma geral, quando há os grandes premiados, cerca de 70% dos grandes premiados em jogo ficam menos felizes depois de ganhar o prémio, apesar dos milhões de indivíduos que se juntam, uns milhões de tesos que se juntam para que um fique rico. Que ainda por cima é o inverso da teoria da renda. Exato. O inverso da moral económica. Não é? Exato. Portanto, desculpem lá bandalhar um bocadinho a... Não sei se já reparaste que, entretanto, lançaste aqui um novo objetivo para o podcast. Nós estamos a dizer às pessoas que, afinal, isso que vos andaram a ensinar nos contos de fadas, de que todos queremos ser felizes, vamos ser felizes para sempre, afinal, isso é um objetivo errado. Portanto, agora vamos ter que explicar em episódios futuros, afinal, qual deve ser o objetivo. Qual é o objetivo? Mas não é esse o objetivo do podcast? É esse, não é? Descobrir o objetivo da vida. Ok. Sabes que uma das coisas que eu tenho... Isso já os Monty Python descobriram, não vale a pena. Uma das... não é o objetivo de fazer publicidade, mas aqui o conceito que eu coloquei na minha empresa foi ambientes positivos. Ou seja, eu não quero trabalhar... Eu quero trabalhar também a felicidade, o bem-estar e por aí fora, mas não, eu quero, acima de tudo, ter ambientes positivos, onde naturalmente a nossa maneira de estar pode emergir como é naquele momento. Claro. E isso é que faz diferenças excepcionais na vivência e depois, naturalmente, no sentido de felicidade ao longo da vida que vamos tendo. Um momento como este, por exemplo, em que nós podemos partilhar com toda a naturalidade as nossas ideias, as nossas propostas, os nossos desatinos, são capazes de criar momentos de felicidade para nós que são verdadeiramente extraordinários. Portanto, a questão dos ambientes positivos é provavelmente uma das coisas mais... A eliminação das pessoas tóxicas. Muitas vezes temos pessoas que são tóxicas à nossa volta. E isso é muito importante. Isso é muito importante. O reverso dos ambientes positivos de que fala o Álvaro Cidrais
existe por toda a parte, se calhar é mesmo o que mais se vê, os ambientes extremamente tóxicos que fazem mal às pessoas, que envenenam, essa a definição de ambiente tóxico, e que são claramente causados por pessoas que se calhar não querem, mas não Ou conseguem. não sabem. Ou não sabem. Exatamente, Ou não exatamente. sabem. Se tu quiseres andar com um mais um carro, tema. É. Mais um tema para o andar com um episódio. carro na rua, tens de tirar a carta de condução e muito bem. Mas ninguém te ensina a ser pai. Não tens de ter carta. Por Ninguém te exemplo, ensina a ser marido. Ninguém te ensina a ser cidadão. Exatamente. E nós temos direito a votar. Mas quantas pessoas, dos 10 milhões, cerca de 10 milhões de portugueses, quantos é que são cidadãos? Exatamente. Não é? Nós devíamos ter carta de cidadania. Para exercer, não é? Isso Nós é que era devíamos ter uma bonito. carta de cidadania. Isso é Porquê? que era bonito. Eu queria depois ver quem é que ia nas listas. Não, mas é que todo este processo de, pronto, no fundo, e volta àquilo que tu começaste por provocar, José, que é a questão da política. Que é que isto é tudo. Tudo isto é política, tudo, Isto é tudo, política. tudo. A cidadania é uma forma de interpretar a política, que é a relação entre nós e a forma como nós nos empoderamos ou não, ou utilizamos os poderes na relação uns com os outros para construir qualquer coisa interessante. Pronto. E com vivências positivas. E, portanto, isto está tudo ligado a uma componente de aprendizagem coletiva, não aprendizagem individual, e de um conjunto de competências que nós depois temos que ir desenvolvendo, porque elas não estão fechadas, não é, aquele tipo agora é muito bom porque fez isto, e agora é assim e vai ser para o resto da vida. Não, nós perdemos muitas competências, perdemos muitas condições, portanto isto é tudo muito dinâmico. Mas depois lá vem os gajos do marketing dizer, espera aí, eu quero estar sozinho, porque se tu não estiveres sozinho tu não compras. Exatamente, Eu às vezes também... cansado. Sozinho é cansado. Cansado, exatamente. Fim do dia, exato. É o ideal. Amanhã é que nós vemos muitas televendas, não é? Pois. É quando as pessoas estão cansadas, estão exaustas. Exatamente. Os mecanismos de controle do impulso são pior controlados. Exatamente. Bem, enquanto professor de marketing, quero-vos dizer que eu gosto muito de discutir o assunto, mas como o tempo não dura para sempre, ia pedir ao Zé Pereira para nos desassossegar um bocadinho e avançarmos. Pronto, então vamos ser muito rápidos, só para dizer que, portanto, a base é a luz. Dizer que a luz é a vida, é um lugar comum. Mas para lá da física e da química, a luz é obviamente, e temos estado a falar daqui a redundância, uma das principais condicionantes do nosso comportamento, em termos de alegria, em termos de harmonia, em termos de empatia, até em termos de solidariedade. No local de trabalho, trabalhar com luz natural cria um ambiente completamente diferente do que trabalhar com luz artificial. Inclusive, ao nível da arquitetura, existe hoje em dia uma subdisciplina chamada Lighting Design, que permite cruzar, e há, curiosamente, nos países da Europa do Norte, também no Canadá, em alguns casos nos Estados Unidos, áreas de trabalho que cruzam luz natural, superfícies enfidraçadas, plantas, e tudo isso conduz a um mundo diferente, uma disposição, um empenho, redução da conflitualidade e aumento da produtividade. Nós temos que ser sérios e objetivos, temos que entender que a produtividade tem a ver fundamentalmente com duas coisas. Primeiro, com a articulação e a estruturação organizacional das organizações, e isso tem a ver com a gestão, e depois com a capacidade da gestão de motivar as pessoas e de empoderar, que é o termo que eu não gosto, que é brasileiro, empower, as pessoas no sentido de elas darem o melhor de si em cada momento. E isto, mais uma vez, é uma questão ao nível da gestão. E, portanto, produtividade igual problemas de gestão. Já aqui falei, luz é branco, escuridão é negro, a célebre Ode ao Negro da Marguerite Yourcenar, que é um livro que eu adoro, não é? E tudo isto, a doutrina judaico-cristã, se quiserem, aquele bicho que eu falo por aí anda, a doutrina judaico-cristã usou sempre a criança, quando nasce, veste-se de branco,
o velhote quando morre veste-se de negro, não é? O negro, o branco é o bem, o negro é o mal, o branco é a virtude, o negro é o pecado. Por acaso a sotana dos padres é negra, mas pronto, não interessa. O negro é Deus, perdão, o branco é Deus, agora foi sem querer. O branco é Deus e o negro é o diabo. O filme negro é sinónimo de filme de terror. O luto no Vaticano é vermelho. Hã? O luto do Vaticano é vermelho. O luto é cultural. Eles lá estão sempre de luto. Não, exatamente. Exatamente. É essa a razão pela qual é há isso ornamentações mesmo. vermelhas. Eu não sei se é vermelho por seu luto, se é vermelho por seu sangue das vítimas. Eu não havia ter dito isto. Sabe que o vermelho do Vaticano faz-me sempre lembrar aquela velha frase: Nobody expects the Spanish Inquisition is mortified. Eu não tenho nada contra o Vaticano. Sou um rapazinho de formação católica, catequeses, estudantes, grupo de jovens, etc. e tal. Só que tudo nesta vida tem duas hipóteses: ou se ajusta ou morre. Era o Darwin que dizia isto, já não morre. A penumbra é sinónimo de lascívia e de perigo. Não é? Em qualquer um dos casos, mau. Obrigado. Então, o mundo de hoje fomenta este tipo de estereótipos. Está bem? E, portanto, nesse sentido, este tipo de estereótipos condiciona o nosso estado mental e, obviamente, condiciona o nosso bem-estar. Nós somos condicionados a não pensar e a assumir a tudo que nos vem através dos órgãos de comunicação social e de outras fontes como bom e como verdadeiro, como branco. Portanto, aquilo que é importante e aquilo que é a minha sugestão aqui é sacudir estas abordagens, vir para a rua, focar em equilíbrios e consensos, procurar harmonia e paz, mesmo que os média e os mainstream tentem que tal não aconteça. Muito obrigado. Fugi muito do tempo. Muito obrigado. Só estamos com mais pressa porque o Henrique tem outra reunião. Eu sei, eu também tenho que sair. Eu ia-lhe pedir para Henrique avançar com a cidadania para a saúde, antes de ter que sair. Eu vou só sair por 2 minutos, mas venho já, está bem? Ok. Como disse ao início, nós vamos, pelo menos estou a pensar fazer tópicos um bocadinho mais alargados, não é? Do que hoje é basicamente fazemos o zero do programa, e vir a tocar alguns dos tópicos que aqui já hoje assumaram à discussão, num entendimento de que a saúde é muito mais do que não estar doente. E é acima de tudo uma questão ecossistémica. Ecossistémica com as outras pessoas, nas formas das relações, como já falámos. Ecossistémica na forma como nos relacionamos com os animais. E eu tenho que recordar, e será um potencial tópico para uma próxima conversa, 78% das novas doenças infecciosas dos últimos 30 anos decorreram da desflorestação. Porque os vírus estavam, e as bactérias e os vetores estavam lá muito bem nos seus ecossistemas, foram destruídos, passaram a contactar com o ser humano e hoje, pronto, está tudo dito, são 78% das novas doenças infectocontagiosas. E com uma tendência estimada que poderá chegar a 4.000% do ritmo atual no final do século. 4.000% da taxa de aparecimento de novas doenças infectocontagiosas decorrentes do contacto descontextuado. Também com a nossa relação com as plantas. 40 vezes mais. 40 vezes mais. E, portanto, esta foi a terceira pandemia do século, esta que nós vivemos. Foi a primeira grande. Já tínhamos tido 2 gripes pandémicas. Se mantivermos o ritmo, vamos ter de 14 a 16 pandemias até ao final do século. E convenhamos, tivemos muita sorte com o Covid. As próximas não, ou potencialmente haverá. Isto é como aos sismos, não é? Podem ser mais ligeiras, mais pesados, não é? O Covid terá sido um sismo de média intensidade. Mas há candidatos neste momento no mapa que
tal como nós não olhámos para o Covid devidamente em 2008, a partir de outubro de 2007, não é? Só os chineses é que se prepararam, é por isso que tinham aqueles hospitais em contentores, puderam mobilizar nos primeiros dias da pandemia. Depois também não serviu de muito, com a política ao viser também não resultou como esperavam. Mas tinham material, os Estados Unidos começaram-se a preparar, chegou o Trump, destruiu toda a preparação que havia e a Europa empurrou para a frente com a barriga, como sempre é expert em fazer. Há outros candidatos muito mais agressivos no mapa. Designadamente uma gripe chamada H5N1, que neste momento já passa de animais para humanos, mas ainda não passa devidamente entre humanos, felizmente. Mas que tem uma taxa de mortalidade de 53% a 56%. Claro, quando ela se tornar transmissível entre humanos, tendencialmente a sua mortalidade, a letalidade, cairá a pique. Mas, se for um décimo disso, ainda é brutal. É 10 vezes o Covid. E, portanto, entre outros potenciais riscos no mapa. E, portanto, nós estamos numa encruzilhada que temos que perceber e refletir a saúde como esse cruzamento, esse ecossistema muito amplo no qual nós estamos inseridos. E ou mudamos de atitude, ou, como dizia o Claude Lévi-Strauss, em 1937, o mundo começou sem o homem e acabará sem ele. Já houve 20 milhões de espécies que desapareceram antes de nós. Não há razão para que nós fiquemos perenes centenas de milhões de anos. E, portanto, ou tomamos juízo na cabeça, ou a natureza, através dos seus mecanismos naturais, encarregar-se-á de resolver o problema. Pelo simples efeito de procura de homeostasia, que é endógeno aos processos da natureza. E, portanto, nós estamos aqui numa encruzilhada histórica, eu diria que talvez a maior dos últimos 12 mil anos, desde o tempo quando aí, positivamente, que apareceu a agricultura, estamos na encruzilhada em que o ser humano está num momento de transformação infraestrutural. Ou se adapta, ou morre. Não significando isto que seja a catástrofe quando morrer todos, tipo a queda do meteorito. Mas se for 100 mil anos, o que para a escala humana é gigantesco, 100 mil anos à escala geológica é uma inexistência. Não é? E, portanto, nós estamos neste debate, inclusive interno. E, portanto, o convite que vos faço, e a quem quiser participar depois, é no sentido de participar na discussão das mil e uma dimensões que esta problemática tem, que é vastíssima. Que é vastíssima. Mexe com tudo. Porque mexe com o funcionamento do ser humano. E fico por aqui, falamos depois nos próximos programas sobre algumas dessas dimensões. Sim, obrigado, Henrique. Já vamos ver como é que as pessoas podem participar nessa discussão. Eu só acho que essa discussão se calhar vai ser subalterna face à discussão dos casos casinhos e casetas de que falava o Zé Pereira, mas também é por isso que vale a pena fazer um podcast como este para haver outras sedes, outras fontes de informação. Álvaro, queria-te só perguntar, depois disto tudo, qual é a conclusão que tiras? Ou seja, o que é que isto interessa para o teu bem-estar? Bem, interessa em muitos aspectos. Primeiro que tudo, a grande conclusão disto é que felicidade e existência estão intimamente ligados. E a existência do ser humano, claramente, está intimamente ligado com a nossa capacidade de construirmos tais ambientes positivos, ambientes de bem-estar e de felicidade. Segundo, a presença de pessoas com pontos de vista completamente diferentes, em espaços em que estão abertas para o diálogo e a aprendizagem conjunta, é de facto uma coisa de uma riqueza extraordinária. E, portanto, é preciso termos muitos mais espaços destes. E isto está na base da questão política, digamos assim, no grande sentido da palavra, da questão da saúde, também no grande sentido da palavra. E isto faz tudo parte de uma questão central, que é a nossa existência feliz, enquanto seres humanos muito diversos e dentro deste ecossistema. O Henrique estava aqui a colocar uma questão que é importante deixarmos para o futuro, que é, nós estamos de facto numa fase de potencial extinção
da espécie humana, lenta. Porquê é que eu digo isto? Porque há dados muito claros, de que, olhando para a pirâmide O Stephen Hawking dizia que era 30 anos. Exatamente, exatamente. Olhando, e as questões climáticas aí também apontam um bocado nesse sentido, mas olhando para a pirâmide ecológica, digamos assim, nós temos visto nos últimos anos que os animais da base, os insetos, estão a desaparecer de uma forma avassaladora. E isto quer dizer que todos os outros níveis superiores da pirâmide vão também tendencialmente desaparecer. E, portanto, esta é uma questão que nós temos em cima da mesa e que nós deveríamos também pôr a debate. E isto é uma questão de saúde. É uma questão de saúde. Eu peço desculpa, mas vou entrar noutra sala. Vamos ver. Foi um prazer. Obrigado, um abraço. Obrigado. Até à próxima. Até breve. Até para a semana. Até para a semana. Para a semana. Ok, Álvaro, obrigado por essa conclusão otimista. Portanto, já sabemos que estamos no bom caminho. Não, agora, a sério, lembraste-me de alguém que dizia que a grande vantagem do ser humano em relação às outras espécies nem é o tamanho do cérebro, nem é os polegares oponíveis, é mesmo o ser um animal social que consegue gerar soluções coletivamente. Às vezes ouço algumas discussões que me deixam na dúvida. Às vezes fico com dúvidas. Também. E deixa-me dizer-te uma coisa que o Zé há bocado também pôs em cima da mesa, quando falou na parte mais artística, e que é, isto tem, quando ele se apresentou, disse que também era poeta, um livro a sair. Sim. E eu acho que uma das questões cruciais de tudo isto é exatamente que o ser humano consegue fazer poesia. E consegue fazê-la coletivamente. É. E acho que esta é uma das coisas mais extraordinárias e mais importantes que nos distingue efetivamente dos outros. Não quer dizer que sejamos superiores, não somos. Não somos superiores. Mas distingue-nos de facto. Agora, por causa da poesia, estás-me a lembrar que um outro episódio que teremos que fazer é sobre a influência do ChatGPT na felicidade do humano, porque o ChatGPT também faz poesia, não é? O ChatGPT faz tudo o que a gente lhe pedir. E vai até ser... faz sopa de couve, se for preciso. E vai ser um humano. Sopa da pedra. E vai ser um humano. Aquilo que se está a perceber nesta altura do campeonato é que ele, a certa altura, e todos os sistemas deste género, vão ter uma inteligência emocional. E, portanto, não vão agir de forma lógica, padronizada, mas provavelmente com momentos de criatividade extraordinária como nós. Resta saber como é que depois os ensinamos valores, que é outra história, mas enfim, teremos seguramente a ocasião de desenvolver um episódio sobre isso. Precisamos de encerrá-lo. Precisamos de encerrar este e por isso eu queria agradecer, já agradeci ao Henrique que teve que sair, agradecer ao Álvaro e ao José Pereira por terem estado presentes, agradecer à Crivosoft pelo trabalho que fez com a produção gráfica, tanto a abertura como os créditos que vou passar daqui a bocadinho. Agradecer ao Hugo Gaspar, não tem o mesmo apelido que eu por acidente, é porque é mesmo meu filho, felizmente, e que fez o tema musical. Agradecer à audiência que nos viu e venha a ver. Lembrar a todos que pedimos para, seja qual for a plataforma em que observam, em que assistem este podcast, e são várias as plataformas, vou repetir, podemos ver isto no Facebook, no Instagram, podemos ouvir no Spotify, podemos ler no site, mas todas estas plataformas têm, também podemos ver no LinkedIn, todas estas plataformas têm algo em comum, todas têm um botão que há de dizer qualquer coisa como subscrever, assinar, seguir, qualquer coisa do género. Clicar nesse botão é extremamente importante, porque faz com que os algoritmos nos tratem melhor e passamos a aparecer muito mais ecrãs de muito mais gente. Portanto, peço a toda a gente, por favor, para subscreverem, seguirem, o que for. Depois, todas estas plataformas têm também, normalmente, ao lado, um outro botão que diz partilhar, compartilhar, enviar, uma coisa do género, que nos permite partilhar com pessoas que achamos que vão gostar disto, para que tenham acesso também a este podcast. Ou então, se estivermos chateados com o chefe e quisermos que ele perca tempo com uma coisa que não tem interesse nenhum, mandamos-lhe isto, também serve. Os dois têm o mesmo efeito. Mas, mais importante, queria também lembrar que, conforme falámos há bocadinho, estamos extremamente abertos
perguntas, sugestões, a interagir com os espectadores, e isso pode ser feito em qualquer destas plataformas nos comentários. E nós, é claro que se a pessoa quiser fazer perguntas em direto, tem que assistir ao sábado de manhã às 11 horas na página do Facebook. Só assim é que consegue fazer perguntas ao vivo, que nós tentaremos sempre responder. Caso contrário, terá que esperar pela resposta, que pode não ser imediata, por razões óbvias, não é? Portanto, era só o que eu tinha para dizer. Não sei se querem acrescentar alguma coisa antes de encerrarmos. Temos de acrescentar uma coisa, que é agradecer-te a ti, porque ninguém agradeceu Exatamente. o Excelente facto ideia. de teres, exatamente, avançado com esta aventura, que é excepcionalmente importante e interessante. E eu estava aqui a tentar pensar o que era isto. Epá, isto é uma aprendizagem coletiva para nos felicitar no sentido de construir felicidade a cada um em cada momento. Epá, Perfeitamente, Álvaro. portanto, agradecer-te imenso por esta Gosto dessa definição. iniciativa. Exatamente. Pronto, Exatamente. e estou cheio de vontade de voltarmos a falar para a semana Já Ok. sabem. com estas Então, coisas e vou com agradecer novos a temas. todos e vou fazer aqui uma partilha final dos créditos, e vou pedir a todos para semana que vem terem mais um episódio do podcast Economia de Bem-Estar.